Está no ar pela Vibe Mundial. Programa Viva o Seu Melhor. Viva em Alto Astral. Com a teacher Sônia Nóbrega. Iniciando aqui um programa na Vibe Mundial, tá bom? Microfone, ok? Good? Good, very good. Então vamos lá. Hoje eu vou falar do teste decisivo para o perdão, né? E também como isso influencia na sua prosperidade financeira, né? Como a prosperidade financeira está bloqueada, a prosperidade, as coisas não andam, você se sente muito, às vezes se sente com uma raiva, com medo, uma insegurança, uma frustração. Pode ser ali uma causa emocional e está ligado com essa necessidade, né, de fazer de você ter ali a ação, né, do perdão, que é uma vibração oposta, que é a vibração do amor. Então, será que no seu caso você está bloqueado aí por uma questão, né, de perdão, né? Perdão no sentido do amor, o perdão no sentido de você transformar a energia. Então, isso é muito legal de você entender também. Então, vamos fazer o teste agora para ver se você está com essa necessidade de fazer, né, essa transformação. Vamos colocar assim que se eu lhe disser algo maravilhoso sobre alguém que te prejudicou, que te enganou, que te magoou, e eu, né, exaltar essa pessoa. E aí, se você ficar furioso com isso, com essa exaltação sobre essa pessoa que fez isso com você, significa que as raízes do mal, né, ainda estão aí no seu subconsciente, elas estão trabalhando no seu subconsciente e atrapalhando aí a sua prosperidade financeira, né? Então, aquela coisa que você vai 2 passos e volta 3, né? Vai 2 e volta 3 e fica ali patinando e não sai do lugar e pode ser, então, uma causa, né, emocional, né? Isso acontece muito, né? Que às vezes a pessoa não percebe, mas pode ser isso aí. Então, nesse teste decisivo, né, para o perdão, você tem que ver ali, sentir se quando a pessoa fala de alguém ou de uma situação uma situação difícil, né, que passou, e ainda você carrega, né, raiva, rancor, mágoa, fica, né, fervilhando ali, significa que ainda existe lá raízes desse mal, né, no seu subconsciente e está te atrapalhando você a desenvolver, né, algo melhor. Então, vou dar um outro exemplo. Suponhamos aí que no passado você teve aí um problema de saúde, né, um problema um problema na mandíbula, né, você teve ali um abscesso na mandíbula e passou mal, né, e foi ruim e tal, teve que tratar. Mas quando eu falo isso para você, né, lembra quando você ficou ruim, aconteceu isso com você e tal. Aí você lembra da situação, porque a gente lembra, né, o normal, mas não sente dor, não sente, isso já passou, isso foi um momento. Então aí você está curado, porque aí você não sentiu raiva, você não sentiu, né? Então esse é o teste decisivo. Se quando a gente fala no assunto, você ainda emana raiva, emana dor, sofrimento, isso está vivo dentro de você. E aí precisa ser tratado, né? Então, você precisa superar isso, vamos colocar psicologicamente e espiritualmente, né? Para que você dissolva, né, essa energia. Então, a verdadeira, né, arte do perdão, né, entender toda a situação também é perdoar, né? Tudo aquilo que você entende do que aconteceu, né? A pessoa fez alguma coisa que você não gostou e você viver culpando os outros, né? Por isso, só deixa você preso na situação. Então, é legal você fazer esse teste aí do perdão, né? Esse teste decisivo que vai trabalhar dentro de você, né? Uma maneira... Já aconteceu comigo, de quando eu estou trabalhando, vamos colocar assim, atendendo uma pessoa, né? E com a leitura... já aconteceu do que a pessoa traz, né? Vamos supor, a pessoa traz lá uma questão emocional de um relacionamento. E eu senti aquela mesma dor, porque às vezes o que a gente está tratando na outra pessoa também reflete na gente, no terapeuta, né? E aí eu vi a necessidade de eu curar também essa dor que ainda estava latejando de um antigo relacionamento, por exemplo. Então todo mundo tem isso. E aí será que você não está vivendo assim?
querendo provar, né, com raiva dessa pessoa, não perdoou ainda, aí você querendo provar que você consegue, que você é capaz, né, e aí você fica vibrando essa energia ruim, e aí você só acha que quando você conseguir alguma coisa para esfregar na cara dessa pessoa, e aí você fica vivendo, né, uma energia, uma vibração de miséria, e não sai desse lugar aí, dessa energia ruim, né, vamos dizer assim, fica ali perdendo ali o seu tempo, com uma energia que não é legal. E os seus pensamentos e sentimentos, eles criam, né, o seu destino. Pensamentos se tornam coisas, né? Então, como é que você está fazendo com o que você pensa e o que você sente? Isso vai ter uma mudança muito grande também na sua energia, na sua vibração. Reconhecer o seu aspecto qualitativo do Cristo. Olha que interessante, né? Porque uma das coisas, né, que ajuda muito a gente a mudar a energia é quando a gente se sente, né? A gente sente que a gente faz parte do processo e que a gente tem ali, que nós somos a centelha divina e é saber ali buscar, né, para fortalecer, como fortalecer o seu astral e conseguir perdoar o que você precisa perdoar, o auto-perdão, ou outras pessoas, ou outras situações, para que você possa, né, prosperar. A gente usa, né, quando a gente quer fazer esse fortalecimento do astral, a gente utiliza ali a chama, por exemplo, a chama rosa do amor incondicional. E uma das maneiras, né, vamos colocar, de ativar, de fortalecer ali o seu astral, é você curar ali os processos, né, com o pai e a mãe, principalmente com a sua ancestralidade, aquilo que, né, que reverbera alguma coisa que você não percebe ainda, e no processo de quando você se sintoniza e você então entendendo que você faz parte do todo e que você tem partes crísticas, né, você emana energia crística, energia búdica, vamos dizer assim, energia boa, né, como eu falo, então você potencializando essa energia, você consegue então dissolver essas dores passadas, bloqueios, angústias. E aí a gente vai trabalhar esse processo. E o legal é que quando você trabalha também com a chama, né, no caso a chama rosa aqui, a gente consegue também potencializar essa chama e deixá-la trabalhando durante 21 dias ou 28 dias, até que todo esse processo, né, mude. Porque se você traz um rancor, uma mágoa, né, um desentendimento já de muitos anos, precisa também reverberar no oposto dessa energia, que seria a energia de amor, para mudar essa energia, para mudar essa situação, né? Então, o seu corpo, as suas células, toda a sua vibração precisa ter uma mudança, vamos dizer assim, você mudar tudo isso, né? Mudar essa energia, transformar essa energia de dentro para fora. Então, precisa se colocar, né? Vamos colocar assim, praticar. É a mesma coisa quando você aprende um novo idioma, né? Você estuda todo dia um pouco aquele idioma, né? Novos vocabulários, até que aquilo se torne normal. É a mesma coisa com a energia boa, né? Você tem que estar trabalhando com a energia boa, vamos dizer assim, durante várias, né? Fazer períodos, né? De intencionar para ter essa mudança, né? No campo emocional. E quando você se cura, né? Emocionalmente, você transforma a sua prosperidade, o seu dinheiro. Então, normalmente, quando a pessoa tem bloqueios, né, quando eu faço a leitura, né, quando eu vou lá, faço o tratamento, a pessoa vem fazer o tratamento com a mesa radiônica, quântica, né, psicotrônica de Arcanjo Miguel. Então, quando eu vou fazer a leitura energética, espiritual, vibracional, mental, né, para ver como é que a pessoa está, normalmente toda pessoa que tem problema financeiro, ela está presa em questões, né, emocionais, principalmente com a mãe, né, e com os pais, principalmente, né, ou com pessoas que se relacionou, né, relacionamento afetivo íntimo. Então, como o emocional, né, a dependência emocional, a carência emocional, faz com que você fique preso em situações que você, né, não consegue sair, e aí acaba se perdendo ali, né, perdendo a sua essência, o seu brilho, né, nessa correria aí do emocional. Então precisa sim olhar para esse lado e precisa saber se você já conseguiu, né, transmutar tudo isso, fazer esse teste aí decisivo
para o perdão, né? O perdão é o amor em ação, com certeza, porque quando a gente emana, né, quando a gente entra com essa sintonização das egrégoras, principalmente a egrégora rosa, né, a egrégora que eu até trabalhei ontem com essa chama, a chama rosa do amor incondicional, trabalhando com seres estelares, os mentores também dessa chama, você entra numa outra vibração e aquilo você vai te tomando aquela energia, aquela emoção boa, né, uma energia gostosa de sentir, e você vai sendo então arrebatado por essa nova energia, e você vai, né, deixando isso entrar no seu corpo, e aquilo vai transformando, e você vai saindo das ilusões do ego, você vai lembrando da sua luz crística, daquilo que você tem partículas de cristais no seu corpo, que você pode então reverberar, né, de uma forma diferente, e aí até tomar consciência dessa produção de energia eletromagnética, né, para que você possa então ser você, né, ser a sua luz, ter firmeza, né, firmeza naquilo que você veio fazer aqui na Terra. Então, né, além da gente ter esse fortalecimento, vamos colocar assim, né, do seu astral, de você aprender a fortalecer o seu astral, o que mais que eu vejo, o que mais acontece nessa leitura aí, quando a gente vai fazer esse mapa energético, mapa espiritual da pessoa, né, saber quais são as suas características crísticas, quais são as suas forças mediúnicas, né? Qual a sua facilidade também para fazer essa ativação, aquilo que vem de dentro do seu ser, né? Também é legal saber e potencializar isso. E aí é lógico que de acordo com a sua necessidade, de repente você precisa ali resgatar partes da sua alma, né? Então, aí isso sai logo na leitura. Quando a pessoa entra em contato comigo, né, pelo WhatsApp, eu vou sempre já olhar primeiro, antes de agendar o tratamento, né, correto, a gente faz ali uma leitura, já faço uma pré-leitura, né, uma leitura pequena, não muito grande, mas para saber ali o seu tipo de mediunidade, o que está acontecendo, se você está ausente, né, fora da sua própria luz, se você está perdido no astral de outra pessoa. Acontece muito, né, às vezes por amor ou por ódio ou por raiva, ou por até estar com uma causa emocional profunda ali, não trabalhada, a pessoa se perde no astral do outro e aí não consegue voltar. Às vezes acontece, não sabe o caminho da roça, o caminho de voltar para casa, né? Para o seu próprio corpo, que é um santuário, né? Vamos colocar assim, o seu corpo é um santuário ali para a sua luz, para a sua alma. E muita gente se perde, né, nesse caminho. Então é legal que aí dá para saber tudo isso, né, antes de agendar ali o serviço correto para você. É lógico que quando a gente trabalha com a mesa radiônica, quântica, psicotrônica de Arcanjo Miguel, a possibilidade ela é mais aberta, porque aí a gente vai fazer uma leitura completa e tudo isso que eu estou falando já sai nessa leitura. Se são energias externas, se você está recebendo ataques no astral, se você está perdido da própria essência, se tem uma causa emocional profunda que você ainda não conseguiu, né, dissolver, trabalhar. Então isso vai aparecer na hora da leitura, né, e também dessa vida e vidas passadas, também aparecem de outras dimensões. Então, o trabalho com a mesa radiônica, ele vai trabalhar você como um todo e você como um ser também multidimensional, no qual você vai ter ali essa leitura, né, total, para saber você com relação às coisas, né? Às vezes o bloqueio pode acontecer também de você ter um bloqueio em várias áreas. Então, na hora que vai fazer a leitura, você está bloqueado assim, você e seu trabalho, você e sua casa. Aí tem um portal do umbral aberto na casa, e tá com almas, encostos, né? E às vezes só uma mudança de frequência, quando você expande, isso já acaba, não é uma coisa tão assim difícil de resolver. A questão é você manter a sua frequência vibracional elevada, expandida, né? Manter ali o seu mental bom, o mental com fé ativa, né? Saber que as coisas do mundo passam, né? E a gente às vezes dá muita atenção para as coisas do mundo e acaba se perdendo, né, nessa energia. Então, olha quanta coisa, né, quão rico, né, é essa leitura e esse tratamento na expressão aqui da mesa radiônica quântica psicotrônica de Arcanjo Miguel.
Então é isso, agora vamos ver aqui. Então, lembrando que hoje a gente vai ter uma live lá no canal do YouTube, vou falar das 7 chamas sagradas, né? E é legal de falar como usa, como ativar, como sintonizar, para você aprender a transformar aí a sua energia, a sua vida. Vamos falar um pouquinho então agora do tratamento com a mesa radiônica quântica psicotrônica de Arcanjo Miguel. Mas se você já se sintonizou, se você quer então falar comigo, você pode falar comigo diretamente pelo WhatsApp. 11 992 38 7731. 11 992 38 7731. E aí vem saber mais, né, de como que está aí a sua parte espiritual e energética, né, e como que está o seu emocional. Será que o seu emocional está atrapalhando você a prosperar? Então eu vejo muita gente que tem uma energia, né, você aí que está me ouvindo, você tem uma energia bonita, né, muitas vezes tem, né, energia, é médio de cura, é semente estelar, né, cada um com as suas características, né, mas às vezes bloqueado por uma mágoa do passado, né, bloqueado por uma ofensa passada, por algo que as pessoas fizeram por você, e todo mundo já passou por uma ofensa, né? Quem nunca, né? Todo mundo já foi ofendido, já teve ali um caos emocional, e aí fica preso nisso. Então é legal você também, né? Tipo assim, lavar a alma, né? Limpar isso para você sair dessa energia e promover aí uma transformação na sua vida, e isso vai afetar principalmente no seu dinheiro, na sua grana. Então, quando eu faço, vamos falar um pouquinho da mesa. Quando a gente faz o tratamento lá com a mesa radiônica quântica psicotrônica de Arcanjo Miguel, eu sempre peço ali os seus dados primeiro, né? E primeiro sempre eu vejo se eu tenho permissão espiritual, se vai funcionar bem para você o meu tratamento, né? Também acho que é legal de ver, para já fazer uma coisa mais acertada, né? Também é bem legal. E aí a gente tem ali, eu faço uma leitura, né, de 46 itens, mais os seus sintomas, aquilo que está acontecendo com você. E a gente vai ver qual é a possibilidade, o que está acontecendo, se é uma coisa, por exemplo, às vezes você está passando ali, precisa fazer uma transmutação kármica, né? Fazer uma limpeza kármica, dissolver processos. E normalmente, quando você também faz uma transformação, uma transmutação kármica, está relacionado também com a sua parte emocional. Você vê que fica assim, né? Sempre o emocional, ele tem um peso ali, que quando você se cura e você usa a sua inteligência emocional, muda tudo, né? Você fica mais inteiro, mais saudável, né? Então isso é super legal também de você ter essa transformação. E quando a gente vê ali, quando eu vou fazer por exemplo, quando eu vou fazer a leitura, o que eu acho, uma das questões que eu acho super importante é saber o seu nível de consciência e o quanto você se valida a sua própria luz, né? Acredita em você, na sua fé ativa. Então, muita gente, quando vem fazer o tratamento com a mesa radiônica, às vezes está assim, só valida 5% da sua luz, né? Não entende isso, aí está num nível de consciência muito sempre fora, né? Sempre olhando assim para, vamos colocar assim, sempre esperando algo de fora, mas não muda dentro, né? Então, isso é muito comum também, né? Então, você pode fazer, na hora que eu faço essa leitura, eu vou ver quantos por cento você está validando a sua luz. Quando uma pessoa que valida, né, se valida como alma, como luz, entende que é uma alma, isso então vai reverberar, né? Você já vai para um nível de consciência mais elevado, porque aí você né? É diferente de só ter, né? Aí você já é. Então isso muda tudo, muda a sua energia, muda o seu padrão vibratório. E aí eu vou ver, eu gosto de ver também por partes, assim, como é que você vibra no seu mental, né? A vibração do seu mental. Também em hertz, né? A vibração do seu coração, a vibração da sua criança interior, se você está alinhado, né, também, se essas forças, a sua mente, aquilo que você pensa, com o que você sente, com o que você, né, trabalhou ali na sua criança, se está alinhado como um todo, né, de uma energia boa. E aí isso dá para ver também, né, na mesa, e aí vai, né, além de ter, assim, o que eu pego muito, assim, o que vem muito, assim, para mim, né, no meu caso aqui, talvez é porque eu trabalho muito isso, são também o resgate das partes da alma. A alma fragmentada, a alma partida, a alma com os outros, a sua alma presa no astral dos outros, você atacando os outros te atacando. Isso é muito comum de ter também na leitura
né, quando eu faço a leitura da mesa radiônica quântica psicotrônica de Arcanjo Miguel. Então, vou falar aqui primeiro, tem uma pergunta aqui da Carolina Uchoa, né, que já vem com uma pergunta ali. Eu já vejo aqui primeiro vamos colocar aqui a sua parte espiritual, né, você é uma semente estelar, né, eu vejo aqui, e você tem ali vibração, né, de mediunidade também, né, de cura, né, semana, e vamos dizer assim que eu vou perguntar se você está adormecida. Então, você está adormecida. Então, significa que você ainda, né, estou falando com a Carolina Uchoa, você está adormecida da própria força ainda, né? Você tem o brilho, esse brilho, vamos colocar de pó de estrela, né? Uma pessoa que tem uma alma, a gente pode explicar uma semente estelar, uma pessoa que teve uma experiência em outro planeta, ou tem uma sabedoria, né? Traz com a sua alma uma sabedoria, mas que não está usando assim propriamente essa sabedoria. Tá bom? Então, Carolina, então precisa aprender a acordar esses sentidos, né, para você usar com mais força aquilo que você traz. E toda semente estelar, ela tem por si só, uma pessoa de semente que é uma semente estelar, ela tem uma vibração mais fortalecida, porque é como se você já tivesse treinado isso, né, e traz essa facilidade. Só que as ilusões do ego acabam, né, deixando você um pouco aquém dessa sua luz, né? Então precisa acreditar um pouco mais na sua força interior. E aí você pergunta, eu vou perguntar quantos por cento favorável, você pergunta das finanças, né? A finança não está favorável, né? Tá mostrando aqui bloqueio na sua parte financeira e na parte amorosa também. E aí o pêndulo ficou pesadinho, Carolina Uchoa. Então significa que você está ali, vou colocar aqui, vou ver por quê, você está carregando tudo no seu corpo físico. Quando você tem uma questão emocional, principalmente, né? Ou algo que você não consegue resolver, ou que você está com medo, ficou insegura, né? Fica um pouco sem sentido, o que acontece? Você traz tudo para resolver no corpo físico. O corpo físico fica pesado e aí bloqueia a sua prosperidade, a sua grana, o seu dinheiro, entendeu? Porque você está desobstruindo, você está carregando uma coisa que não é seu. Então, na mesa, desde da parte doente da outra pessoa, o karma da outra pessoa, às vezes está carregando o trabalho, né? Está carregando partes do amado, né? Do último relacionamento, não, às vezes se desligou só mentalmente, mas não energeticamente ou espiritualmente. Isso vai trazer uma carga energética e vai demorar mais, né? Porque você tem uma energia boa, mas vai demorar mais para você materializar aquilo que você deseja, tá bom, Carolina? Então, seria bom você fazer ali um fortalecimento do seu astral, né, com a mesa radiônica, fazer esse tratamento para ajudar você a liberar o que precisa liberar e entender a sua própria luz, ativar a essência da sua luz, né, aprender a se sintonizar melhor. Então, o que eu vou falar agora serve para você, Carolina, e para quem estiver ouvindo aí também. Então, eu vou falar, né, dos passos de como fortalecer o seu astral para você prosperar. Então, você ainda que, às vezes a pessoa vem falar comigo, a pessoa fala, eu tenho muito medo, estou insegura, né? Às vezes está desesperada, sem sentido, está com raiva, então fica vibrando, né, nessas tristeza e fica naquela insegurança, né? E tudo que acontece fora mexe com você e você fica ali, né, perdido. Então, é legal você saber a primeira coisa, o primeiro passo, né, que para fortalecer o seu astral, o primeiro passo é você, então, descobrir ali os seus aspectos qualitativos do Cristo, né? Então, o que a gente usa ali, a gente fala das 7 chamas sagradas, né, com os mestres ascensionados, e cada chama vai trazer um ensinamento. Então, vamos colocar assim, no meu raio de missão de vida, eu produzo com facilidade, né, vamos dizer assim, me conecto, me sintonizo com a energia do Arcanjo Miguel, que é a energia do raio azul, né, de fé, poder e ação, e com os seres estelares também. Então, tem essa facilidade. Então, aí, quando eu descobri isso, né, muitos anos atrás, a gente vai descobrindo o que a gente é, a nossa luz, onde a gente vibra. Vamos dizer que a gente está aqui, também está em outros lugares, né, em outros planetas, vamos dizer assim, tem uma inteligência. E quando a gente se reconhece, né, produtora de uma energia, que tem facilidade de expressar essa força, né, de fé, poder e ação, proteção espiritual, de abertura de caminho,
caminho, isso vai facilitar, né, nos processos da vida aqui da Terra. E depois, na mesa radiônica, eu vejo, consultando com o pêndulo, né, uso o pêndulo, a radiestesia, para ver qual que é o seu raio de nascimento. Então, eu que sou professora, né, tenho o raio de nascimento, né, o que conspirou para o meu nascimento, qual força crística, foi a chama da sabedoria, que é a chama do professor. Então, qual será os seus aspectos, né, qualitativos do Cristo? Então, dá para descobrir na leitura, você saber, aí você se fortalecer. Você vai ver que dentro dessas 7 chamas sagradas, né, com a fraternidade branca, trabalha com os seres estelares, mas que está ligado aí com o campo quântico e a rede de consciência crística, você vai perceber que você produz essa energia e você tem esses aspectos. E que aí é legal quando você entende isso, que aí como que você vai usar na sua vida, né? Como que você vai transformar aí os processos. Porque desafio a gente vai ter todo dia. Desafio, né? Matar um leão, todo mundo tem um desafio, algo para fazer, né? Boleto para pagar, coisas emocionais para ser tratada. Então, é uma coisa que vai acontecer, né, com everybody, não é isso? Everybody, everyone, everybody. Então, vamos lá. Alô, quem é que está no telefone? Alô? Oi. Boa tarde, Sônia. Oi, boa tarde. Quem é? Eliana. Oi, Eliana. Seja bem-vinda. Pode falar, querida. Ô, Sônia, eu tô com a minha vida toda travada, geral. Saúde, certo, financeiro, com filhos, tudo. Com o que no final mesmo. que você falou? Com o que? Com Os filhos os filhos também? também. Ah, tá. Bloqueado com seus filhos, é isso? Também. Ah, tá. Também. Não tá se dando bem com seus filhos, é isso? O relacionamento Não. tá ruim. Tem questões ainda mal resolvidas com o pai, né? Tá, mostra aqui, questões emocionais, mas coisas que dá pra, não é nada assim também, dá pra transformar, né? A sua vibração tá contraída, né? Então você tá vibrando menos de 500 Hz. Se eu perguntar o seu mental, né? Perguntar assim, como que você vibra no mental. Então o mental tá muito baixinho, né? Tá vibrando baixo no mental. Então tá contraído. E isso faz com que você fique nessa situação, né? Então, vamos colocar assim, eu vou ver se você está carregando, você como mãe, que você falou que está com problema com os filhos, né? E o relacionamento afetivo íntimo, como que tá? Faz 20 anos que eu tô sozinha. Ah, 20 não consigo ninguém, eu já casei, fiquei 1 semana casada, não, nada. Tá. Então, Eliana, eu vou perguntar aqui. Aí você tá, como é que você está usando? Você está trazendo todas as pessoas, vamos colocar assim, como que é o nome dessa pessoa que você ficou casada? Só o primeiro nome. José Carlos. Tá, então José Carlos, por exemplo, eu vou perguntar se dele você está carregando alguma parte da alma, dele não tá. E qual que era o nome do esposo, né? No caso, que é o pai dos seus filhos? Reinaldo. Então, do Reinaldo, ainda você está presa espiritualmente, mesmo que faça bastante tempo, ainda você tem uma ligação no astral com ele, e você está carregando uma parte da alma dele, ainda não saiu. Então, nesse caso, a primeira coisa a se fazer é fazer esse desligamento, né, que a gente pode chamar de divórcio energético, né, ou fazer desligamento mental, emocional, vibracional, espiritual, e aí ver se essa questão também é uma questão também de vidas passadas com ele. Tá falando que sim, entendeu? E aí vem, aí normalmente, por exemplo, quando a pessoa tem questões, vamos colocar aqui o seu lado do relacionamento afetivo íntimo, e também mostra uma coisa com seu pai. Então precisa tratar com o pai, com o esposo, precisa liberar. Então vamos colocar assim que nós acostumamos, nós mulheres, todo mundo, né? A gente costumou vamos colocar assim, a viver, a trocar luz. Vamos colocar, eu te amo, então a sua alma vai ficar aqui no meu coração, e aí você acabou carregando, porque era assim que você sabia amar, não estou falando, né, uma coisa que acontece. Só que essa coisa de carregar os outros no seu corpo faz com que você fique pesada e bloqueie o seu canal, vamos dizer assim, que a gente tem um canal de conexão com o divino, e aí como você está carregando tudo dentro do seu corpo, né, tentando resolver, eu entendo, estou falando com todo respeito com a sua pessoa, você está tentando resolver as coisas, só que cada vez que você tenta resolver, você carrega mais um pouco de coisa dentro do corpo. Então é como se você fosse trazer o corpo para resolver, o corpo físico mesmo. E o seu corpo, ele é um santuário só para a sua alma. Então, precisa entender isso e fazer essa soltura. Por exemplo, Deus está em mim, Deus está em você. Você é Deus em ação.
Se eu emano energia eletromagnética, você também emana. Então, se eu, por exemplo, a outra pessoa que você está segurando, porque tem uma carência, tem uma dependência emocional de uma coisa que você não entendeu, e às vezes a gente passa batido, né? A gente vai levando, né? A gente vai assim, na vida a gente vai levando, aí não olha para esse emocional e vai pondo outras coisas no lugar. Isso vai dando um peso, aí isso vai atrapalhando, né? Tanto no relacionamento afetivo íntimo, como também vamos colocar na prosperidade, no dinheiro. E aí os filhos, vou perguntar, os filhos você carrega todos no seu corpo. Tudo assim, também no útero ainda, entendeu? Então, vamos colocar assim, um medo de ficar sem as pessoas, parece, né? E dessa energia você acaba carregando e segurando. E por isso que os relacionamentos não dão certo. Porque quem é que gosta de ficar preso no outro? Ninguém, né? Nem você no outro e nem eles em você, entendeu? Então precisa fazer esse desligamento, entender que você tem uma alma linda, que você tem a sua própria luz, que você pode fazer a sua conexão diretamente com a força crística, sem carregar ninguém no seu corpo físico. Precisa trabalhar o amor próprio, né, a segurança de dentro para fora. E isso precisa, então, trabalhar você precisa trabalhar a parte emocional. Quando você se cura emocionalmente, vai mudar o seu dinheiro, como você se relaciona com os outros, entendeu? Vai libertar as pessoas que você super protegeu, mas é porque você estava tentando, eu entendo também, é uma tentativa, né? De resolver, de amar, entendeu, querida? Mas para mim começar, eu tenho que começar por onde? Porque eu estou sem força nenhuma. Tem que começar, eu vou falar o meu WhatsApp, você me liga, e aí a gente conversa, porque aqui agora eu estou no ar, vou continuar o programa, né? Aí a gente fala melhor, eu te mostro qual o primeiro passo, se a gente trabalha primeiro, no seu caso é bom trabalhar com a alma, né? Trabalhar o resgate das partes da alma, sua força de volta, sua luz, sua vontade de viver. Tá muito desgastada isso também, tá bom? A gente pode começar por aí. Então, eu vou falar meu WhatsApp no ar e você entra em contato comigo, tá bom, querida Eliana? Sim, tá muito bom? obrigada. Nada. Tá? Boa tarde. Então, o WhatsApp é 11 992 38 7731. 11 992 38 7731. E você também me encontra como nas redes sociais, como Espaço Sônia Nóbrega, tá bom? Para ficar fácil também. Eu estou no Instagram, no YouTube, no TikTok e no Facebook, né? Nas 4 redes. Você encontra facinho lá e para a gente conversar e você já agendar aí o seu, né? Ou pode ser o tratamento com a mesa, pode ser um alinhamento vibracional, fazer o resgate das partes da alma, às vezes precisa fazer uma transmutação kármica, às vezes é uma coisa de vidas passadas, às vezes é só uma postura que você não entendeu, e aí eu vou dar uma empurradinha para você sair dessa postura errada que você tá. Então são tantas coisas, né? Que tudo depende de cada pessoa, de como do que a pessoa acredita, né? Do nível de consciência da pessoa, e como ela vê a vida e como ela emana a sua própria energia, como você usa, né, a sua energia, a sua vibração, a sua frequência, como que você investe a sua energia também vai mostrar ali muito de você. Então, vamos lá. Então, eu estou falando aqui de passos de como você fortalecer o seu astral. Então, o primeiro passo é você descobrir os seus aspectos qualitativos do Cristo. Todos nós temos, né? E através das 7 chamas sagradas, trabalhando ali com a fraternidade branca, com os seres estelares também, a gente vai lá fazer, né? Na hora que eu faço a leitura, a gente, através da data de nascimento, tal, que eu não vou explicar agora aqui, mas vou falar na live hoje à noite sobre isso, como que você chega, né? Como você descobre mais e ativa o seu aspecto crístico, a sua energia boa, né? Para você abrir mais caminho na sua vida. Então, isso é a primeira coisa, o primeiro passo para fortalecer é você saber quem você é, né? A sua energia, que você é uma alma e que essa alma emana e que você está aqui na Terra, que você produz energia eletromagnética a todo momento e que você pode produzir uma energia boa, pode virar a página, né? Pode se curar emocionalmente. Então, esse primeiro passo é muito essencial, né? Saber que você é alma, qual característica que você tem mais forte, que prevalece mais. Então, às vezes você é da chama violeta,
que é a chama, por exemplo, da transmutação, da libertação, né, da liberdade, transmutar, purificar, e às vezes você produz essa energia, mas não está usando com consciência. De repente você tem lá facilidade com a chama rosa sagrada, né, a chama do amor incondicional, é uma pessoa amorosa, uma pessoa que põe por si só, emana essa energia bonita. De repente você tem mais força crística mesmo, que é da fraternidade, né, que a força crística em si é a chama branca, e aí são várias, né, depois tem ali a chama verde, que é da consciência que cura, que trabalha com os índios, xamãs, os pajés, que é uma energia muito boa, muito gostosa. Eu trabalho com todas as 7, né, com todas as 7 chamas, mas tem sempre 2 que predominam, né, na pessoa, com mais forte, mas você pode trabalhar com todas também, quem é terapeuta, né. Temos ali a chama rubi dourada, que vai entrar ali a compaixão, né, pessoas que vieram para trazer a paz, né, olha que legal. Então, cada chama vai ter aspectos que você vai, né, sentir ali, que parece com você, e que você pode, então, reverberar com mais força, né, com mais consciência também, né, do eu sou, né, essa energia. Então eu estou vibrando, eu me torno esse canal dessa energia e faço assim essa mudança, que é muito bonito. Então esse primeiro passo é o passo fundamental, né, saber que você é alma, vibrar como alma, vibrar na sua luz, confiar em você, naquilo que você veio fazer, acreditar, né, nesse passo a passo, né, para você poder abrir ali os seus caminhos. Então esse é o primeiro passo. Lembrar que você, né, mais uma vez, é produtor de energia eletromagnética a todo momento. E aí a gente aprender, né, a sintonizar e ativar essa parte crítica que há em você como produtor, né? Já dizia, sois deuses, né? Porque você produz a todo momento e você tem o poder de escolher o que você quer vibrar, o que você vai vibrar, como você quer vibrar. Não, eu decidi que vou vibrar energia boa. Pronto, eu vou vibrar energia boa. Se vem vindo uma energia ruim lá, eu vou saindo fora, aquela energia ruim não é para mim. Então é um momento também de você tomar posse, né? Uma coisa que é para fortalecer o seu astral é você falar, não, vou tomar posse do que eu sou e essa energia ruim não é minha, eu vou desvalidando, entendeu? Vem lá um medo, eu falo, isso aí não é meu não. Vem uma insegurança, eu falo, opa, show. Ainda mais eu que sou médio, assim, logo que eu vejo que tem uma energia de medo, de segurança, eu falo, isso aí é alguém que tá, algum cliente, alguma coisa, e aí eu vou ver e é verdade mesmo. Então eu falo, quando é uma energia ruim, se sou luz, você é luz, e se todos somos produtores de energia eletromagnética, eu posso escolher o que eu quero vibrar, você também. Então esse seria um segundo passo para fortalecer o seu astral. É você ser seletivo, é você colocar, né, falar, eu quero vibrar na energia boa, coisa boa para mim, as coisas que eu gosto de fazer. Agora, aí se você gosta de ficar no draminha, né, no coitadismo, no vitimismo, aí demora mais para sair do lugar, porque aí você vai ficar patinando ali, né? Então isso também é uma escolha sua, que aí você faz aquilo que você acha melhor, né? Então, pessoas que são muito manipuladoras, né, e fica ali, demora, e vive sempre do astral do outro, da manipulação do outro, se validou pela vida do outro, aí demora mais para você poder, vamos colocar assim, demora mais para você entender a sua própria força, né, a sua própria energia, porque aí você está dando desculpa de fora, né, e não tomou posse do que é seu. Então isso acontece muito. Então esse primeiro passo, você saber quem você é, a sua energia, a sua emanação, né, a sua força, aprender a se sintonizar. E aí quando eu vou fazer a leitura também, quando eu vou fazer essa ativação desse fortalecimento do seu astral, eu vou ver o seu tipo de mediunidade, aquilo que às vezes a pessoa emana, esquenta muito a mão, né? A pessoa sente no corpo dela, né, as energias vibram muito, né? Às vezes o ouvido, né, o terceiro olho está latejando. Então tudo isso, quando eu faço a leitura, dá para ver, e dá para ver o seu tipo, se você tá lá, se você tem facilidade, por exemplo, de receber mensagens, se você só é médio de cura e precisa saber como usa melhor sua energia, né? Você não está neutralizado, você está tomando partido e está vibrando na dualidade, dá para ver tudo isso também, e além do seu aspecto crístico também, para ver o que você entendeu. Às vezes o que eu vejo muito é assim, se eu falo para a pessoa, você vibra, né, você é médium de cura, aí a pessoa entende diferente daquilo que eu estou falando. Então vamos falar o que é ter a mediunidade de cura. Muita gente tem mediunidade de cura, a maioria das pessoas, aliás, todos nós, né, sem exceção, temos o poder da autocura,
né? Porque a gente bate, a gente já vai lá, faz alguma coisa, né? Toma um chazinho, todo mundo tem o poder de autocura. Mas quando a gente fala da mediunidade de cura, é quando você emana uma intensidade maior do que a maioria das pessoas, ou você já trabalhou, vamos dizer assim, você já vem com isso na sua linha, já vem na sua família, teve uma pessoa que benzia, outra era curandeira, e aí você vem de uma família, né? Ou você já vem de outras vidas, emanando essa energia. Só que aí o que você entendeu? O que era ajudar os outros? Você entendeu? Muita gente entende isso. E aí eu tenho que ensinar que não é assim. A pessoa entendeu que como ela é médium de cura, ela vai ter que carregar todo mundo no corpo físico. Como estava fazendo a nossa querida Eliana, que ligou aqui. Ela achou que então ela vai resolver tudo. Aí ela traz tudo pro corpo, vai ficar pesado. Aí você está sendo vampirizada, né? As pessoas estão puxando sua energia, você que gosta de carregar. Então tem que entender, a energia de cura não significa que você tem que carregar tudo no seu corpo. Significa que você tem que aprender a emanar essa energia, a ser exponencial. E quando você está de forma exponencial, você ajuda pessoas, né? Só com a sua energia, com o poder da palavra, com a energia, com o sorriso, a pessoa vê diferente o que ela está vendo, né? Então, não significa que você, porque você é médium de cura, que você tem que sofrer. Muita gente acha que tem que sofrer. Você pode usar de outra forma, com amorosidade. Então, tudo na vida depende como usa. Eu posso pegar uma caneta, escrever uma poesia para você linda de amor, mas posso pegar uma caneta e fazer você assinar um contrato leonino, né? Aqueles contratos que a pessoa se dana toda, né? Então depende, tudo na vida você tem essa energia, você emana. Como que você está usando? Então depende como você está usando. O que você entendeu que essa mediunidade significa para você? Então aí você entendeu, muita gente entende que quando tem a mediunidade, que é um astro, né? E que também não é verdade, porque quem tem muita mediunidade tem muita coisa para ser trabalhada, na maioria das vezes, né? Quem tem a mediunidade mais aflorada, todos somos médiuns, né? E aí tem aquelas pessoas que é 880, tem aquelas que se acham o astro, porque vê as coisas no astral, e tem aquelas pessoas que acham que isso é uma punição. Então tem que achar um meio termo, né? Que você tem que ter ali um namastê equilíbrio, né? Equilibrar suas forças para que você possa, então, ter um fortalecimento no seu astral, usar a sua força. A energia que a gente põe nas coisas, ela vai, né? Se eu tô aqui agora, tô colocando a minha energia aqui nesse programa, tô falando com vocês, tô trazendo uma palavra, usando o poder da palavra, né? Usando a energia, usando os símbolos radiônicos, usando o sino, né? Para fazer aqui o som. Então eu tô nesse momento usando a minha energia aqui. Mas se você acredita que você vai ter que mudar o mundo e carregando todo mundo, e aí fica vibrando vítima resolvedor, aí não sai do lugar, entendeu? Fica sempre preso ali, né? Uma das coisas que não vai. E aí o seu astral fica ruim, porque como você acreditou que você vai resolver a vida de todo mundo, e que você pode ajudar de outras formas, tá? Não estou falando que não é ajudar, estou falando o jeito que você ajuda, o jeito que você carrega no corpo físico aquilo que não é seu, achando que você vai resolver tudo, que chega até a ser uma arrogância, né? Não dando espaço para outra pessoa crescer, ou não deixando a pessoa ser a alma que ela é. Tem várias coisas por trás. Então, o que você entendeu da sua energia? Como que você tem que usar a sua energia? Energia vai contar, energia boa, energia ruim, energia leve, energia pesada, energia muda tudo. Então, como você está usando? Então, esse aspecto, né, quando você entende a sua luz, como você está usando, será que você usa isso com cautela? Você tem um senso de como usar a sua energia? Você se respeita? Você se ama? Tem prioridades, né? Não, aqui eu posso ajudar, aqui eu vou fazer isso. Eu gosto de ajudar, então eu vou participar como voluntária. Que maravilha, eu abençoo você, que bom, mas não carrega no seu corpo físico. Olha a diferença. Uma coisa é você carregar a doença nos outros no seu corpo físico, outra coisa é você fazer uma ação boa, entendeu? Ajudar uma entidade, né? Uma filantrópica, né? Então você tem ali maneiras de trabalhar isso. Então, vem saber mais de como fortalecer o seu astral, né? Fortalecendo ali a sua alma, você pode, né, resgatar a alma, fazer um alinhamento vibracional, de repente é um processo kármico que precisa ser trabalhado, de repente é só fortalecer, ativar, fazer uma ativação com o seu aspecto qualitativo crístico, né? Às vezes tem um ataque no astral, então aí tem várias coisas, que aí na leitura, né, sempre é uma caixinha de surpresa, e quando eu vou ler com todo carinho, eu vou ver direitinho aquilo que você precisa trabalhar
trabalhar em você para você melhorar a sua vibração, vibrar, produzir energia boa, ser um ser exponencial, usar todas as suas potencialidades, né, daquilo que vem de dentro. E quando a pessoa tem vontade, né, disso, isso acontece. Você tem vontade de melhorar, você tem vontade de abrir seus caminhos, isso vai, porque a sua vontade é que vai imperar. E você, né, você é a expressão divina. Só que ficou bloqueado com as ilusões do ego aí, que dá para limpar também. Eu sou a Teacher Sônia Nóbrega. Fala comigo no WhatsApp 11 99238 7731. Namastê e até semana que vem.